Para entender o que que é a unidade da alma ou unidade da vida a gente tem que tomar um passo para trás e entender que tudo no mundo incorpora, de alguma maneira, a unidade. Essa é a primeira proposição dos elementos da teologia. Toda multiplicidade incorpora a unidade de alguma maneira. Então, toda coisa múltipla, ela não é puramente múltipla. Ela não é uma coisa que você diz, é muitos. Muitos o quê? Muitos, muitos. Muitos, muitos o quê? Muitos, 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 muitos. E assim até o infinito. Nada é assim. Tudo tem alguma unidade, né? Nem que seja, sabe, no último grau, né, uma multiplicidade em que ele é feito de várias coisas unas, mas ele mesmo não tem a unidade geral, né? Então, você diz, são muitos, muitos o quê? Ah, é, ah, uma pessoa na China, o cabelo do rei Luís da França e um fóton que está saindo do Sol agora, né? Esse tipo de exemplo, típico de filosofia analítica, nominalista. Mas, enfim, mesmo nesse caso, há alguma unidade porque os membros, cada um deles é uma coisa, né? Então, toda multiplicidade vai incorporar algum tipo de unidade. E isso quer dizer que toda coisa ela vai ter em si mesma a unidade dela, né? Então, na proposição 3, ele diz tudo que devém uno pela incorporação da unidade. Ou seja, toda multiplicidade que é una, ela tem algum elemento nela que a unifica, tá? Então, tipicamente, por exemplo, no caso dos corpos, aquilo que os unifica é seu logos, é sua forma. É isso que é sua forma ou estrutura, é isso que lhe dá a unidade. Tanto que, por exemplo, você pode trocar todas as partes de um corpo, mas ele fica sendo o mesmo corpo. Por quê? Porque aquilo que torna ele um corpo, é aquela forma dele, né? Então, isso é a unidade que cada coisa tem. Cada coisa tem algum elemento nele que o faz uno, né? Podemos perguntar no caso do corpo, será que a forma é a explicação última para essa unidade? Porque você diz, a estrutura, uma estrutura mas por definição vai ter várias partes, né? Vai ter vários elementos. Uma definição, né, ter várias características, propriedades definidoras, né? Então vai ter, né, várias notas, né? Então vai ter uma multiplicidade. Então isso também vai precisar de ter uma unidade nela. Então, talvez quando a gente diz que o logos era a causa da unidade dos corpos, a gente não chegou até o final dessa explicação. De qualquer maneira, cada coisa tem em si uma certa unidade, né? Que há uma causa para a unidade dela. E a unidade da vida que ele está falando, de qual fala aqui, que é aquilo que é o responsável pelo nosso eu, é simplesmente a nossa incorporação dessa unidade. Então, é aquilo que em nós nos faz unos, né? Então, se no caso de uma impressora é algo como a, a estrutura dessa impressora que faz ela ser um corpo, então, no nosso caso, aquilo que nos faz ser uma vida ou uma alma é essa unidade da alma, a unidade da vida, que é responsável pelo qual a gente diz eu ajo e eu sou isso, aquilo. Agora, essas unidades incorporadas, elas vêm em dois tipos. Elas podem ser perfeitas em si ou dependentes. E as nossas são de tipo dependente. Isso aqui é uma distinção central que é ahm, para toda a obra de Próclo. Então, aqui eu não vou só ler a proposição, mas também parte do argumento. Então, a proposição 64 diz: toda unidade de contagem original da existência é um número duplo, construído em primeiro lugar de existências perfeitas em si mesmas. E em segundo, de iluminações que existem em outra coisa. Ou seja, ele vai explicar isso melhor no corpo da proposição, mas basicamente, uma unidade de contagem original é aquilo responsável por um certo tipo de coisa, por uma certa natureza, vamos dizer, a beleza, ou o ser cavalo, o ser humano, que
define essa, ah, que define essa natureza e que é responsável por cada um dos membros dessa natureza, de tal maneira que ele é responsável por cada um deles ser uma dessas coisas. Então, a beleza é responsável é a unidade de contagem original dos seres belos. E ela, então, é aquilo que torna possível dizer isso aqui é uma coisa bela, isso aqui é outra coisa bela, isso é outra coisa bela, né? O cavalo, ahm, em si também vai ser algo semelhante. Tá? E aqui você já vê como o cavalo é algo mais do que meramente a essência abstrata de cavalo, né? Ele tem algo a ver com a organização da multiplicidade dos cavalos. Em outras proposições ele fala disso também no sentido de dele ser um todo, né? Dos quais os vários indivíduos são partes. Por isso, como eu expliquei antes, os indivíduos em Proclus são sempre particulares em relação ao universal, mas também parciais em relação ao. Então, essa é a unidade de contagem original, então toda coisa desse tipo vai dar existência a dois tipos de coisas. Coisas que existem por si mesmas, né, que não precisam de outra coisa, e propriedades que só existem em outra coisa. Tá? Ele chama aqui de iluminação, é uma metáfora causal. Então, ele arruma. Pois, se o avanço a partir das causas doadoras de existência ocorre segundo a diminuição, passando por meios próprios às causas, então os perfeitos avançam a partir dos totalmente perfeitos, e os imperfeitos também o fazem ordenadamente a partir dos totalmente perfeitos, mas por meio dos perfeitos. Ou seja, ele está falando que se as coisas se as causas sempre produzem coisas inferiores a si mesmas e semelhantes a elas, então o imperfeito só vai vir do totalmente perfeito por meio do perfeito. Então aqui ele está chamando a unidade de contagem original de totalmente perfeito e as existências perfeitas em si mesmo de os perfeitos e as iluminações que existem em outra coisa de imperfeitos. Essas últimas são, então, perfeito pode também significar a mesma palavra, em grego pode significar completo. Então, as iluminações, as propriedades são incompletas, porque elas só existem em outra coisa. Então, para existir, elas precisam de outra coisa. Enquanto que as coisas perfeitas em si, existências perfeitas em si mesmas, são existências completas em si mesmas, elas não precisam de outra coisa. Já a unidade de contagem original é chamada de totalmente perfeita. Provavelmente porque ela, como causa de todas essas existências perfeitas em si mesma, ela contém todos os seus atributos, todas as suas propriedades, né? Isso é uma proposição também provada por Proclo, proposição 7, de que toda causa é superior a seu efeito, e especialmente porque ela contém todas as suas potências e outras, né? Hum, então, daí o que nos interessa mais é o que se segue, a explicação do que é perfeito e imperfeito. Primeiro, que os perfeitos serão existências completas em si mesmos, e os imperfeitos, existências incompletas. Aqueles se apropriam dos seus incorporantes, enquanto estes devêm já pertencendo aos seus. E estes pertencem aos seus incorporantes, pois, por serem perfeitos, requerem uma base para a sua existência própria. E aqueles se apropriam dos seus incorporantes, pois, por serem perfeitos, planificam os incorporantes de si mesmos, os assentam em si mesmos e não precisam de nenhum ser carente inferior para sua própria existência. Ou seja, ele está dizendo, tanto os perfeitos quanto os imperfeitos são todos coisas incorporadas. Porém, então, nós vamos tomar o exemplo da beleza. Ah, o, a beleza, enquanto tal, ela dá origem tanto a belezas que existem perfeitas em si mesmas, quanto belezas que são meras iluminações. As belezas que são perfeitas em si mesmas, elas também são incorporadas. Elas também, de alguma maneira, são a beleza de alguma coisa. Vamos dizer, é a beleza de. ah, ah, a- vamos dizer, é a beleza de
um espírito. Tá? Vamos dizer, uma beleza de um espírito inspira. Que, sabe, uma musa, no sentido que a gente diz, uma musa como a causa da inspiração artística, né, nesse sentido restrito. Não estou falando das nove musas. Agora, essa beleza, né, que é incorporada na musa, ela é perfeita em si mesma. O que isso quer dizer? Que, na realidade, é ela a qual a musa pertence. Não é não é que ela é subordinada à musa, mas a musa é subordinada a ela. Então, o exemplo clássico disso é a alma, né, ou a vida imortal, né? A vida imortal, ela é a vida de um corpo, ela dá vida a esse corpo. Mas ao dar esse corpo, ela controla esse corpo, né? Ela apropria esse corpo a si. Ela não se torna o subordinada a esse corpo, né? Então, a vida, ela se distingue nas vidas imortais, que se apropriam dos corpos, e as vidas no sentido de a vitalidade imanente nos corpos, né, que são que acabam quando o corpo acaba, né? Então tem certo dinamismo do meu corpo que vai acabar quando eu morrer. Porém, a minha vida imortal vai continuar, né? Então, a vida imortal, que é perfeita em si, que existe por si mesma, mas daí também tem a vida do meu corpo, que depende do meu corpo e que depende dele como uma base para a sua existência. Ahn, e as unidades, isso é verdade também para as unidades incorporadas. Ou seja, vai ter, por um lado, unidades como a nossa unidade, né? A unidade da alma, e aquilo pelo qual a gente diz eu, né? Porque isso é uma potência, como ele diz, nosso. Então, ou seja, é algo fundamentado na alma. Ou seja, é só uma potência, não é algo que existe sozinho. O nosso si mesmo, na verdade, é algo que se constrói constantemente, né? A gente está constantemente buscando a nossa própria unidade. Ela não é dada. Quem somos é o que fazemos, né? Isso mostra que a unidade em nós não é algo perfeito, não é algo que já é dado, mas é uma atividade realizada por uma vida imortal, né? Então, essa vida imortal existe como uma base para essa unidade. Porém, há também, como ele diz, as unidades perfeitas em si, né? Que, que é um Deus, como ele escreve aqui. Nem toda união é um Deus, mas apenas a unidade perfeita em si. Isso nos permite entender o que são os deuses em troca, os theoi, né? Eu vou usar Deus, embora hoje em dia eu já use outra tradução, eu uso Titã, hoje em dia nas minhas traduções mais recentes, mas Deus porque eu estou usando as citações do meu livro aqui. Então, se a nossa unidade é o nosso si mesmo, é a origem do nosso eu, aquilo pelo qual somos capazes de dizer eu, então um Deus para Próclo, ele é como se fosse um si mesmo separado, com existência separada. Ele é algo, ou alguém, vamos dizer, que ele não vai se fazendo, mas ele é perfeito em si. Ele não é a expressão de uma realidade subjacente. Então, nós somos, na nossa verdadeira identidade, almas e vidas imortais, né? Então, e se a gente, então a gente tem uma natureza que, se a gente agir de acordo com ela, a gente tem sucesso, a gente tem prosperidade e felicidade, né? Naquilo que a gente realmente é. Mas se a gente vai contra isso, nós nos tornamos fracos, impotentes, doentes. Então, nós temos uma natureza, como se diz, uma natureza humana, que é central na nossa ética, né? Na nossa vida, em como devemos comportar. Os deuses, por outro lado, eles são si mesmos, né? Que são anteriores a todas as naturezas. Eles são anteriores à natureza deles. Eles escolheram a sua natureza. Eles são eus para os quais o existencialismo é verdadeiro, né? O existencialismo, Sartre, né, definiu o existencialismo com essa posição que a existência vem antes da essência.
Então, o que você é posterior ao fato de que você é, ao fato de você existir. Você se faz. Agora, isso é falso para nós humanos na perspectiva de prova, né? Porque nossa unidade é dependente de outra coisa. É uma potência, não é uma realidade por si mesma. Porém, a unidade dos deuses, o eu dos deuses, isso sim é um si mesmo independente. Aí a existência antecede, fundamenta a essência, né? E isso que é, então, um si mesmo. Aqui a gente já vê hum, a coisa, algo próximo da distinção de Guénon. Aqui temos, por um lado, uma distinção entre o si mesmo verdadeiro, que são os deuses, os vários si mesmos, e, por outro lado, o eu, que é um indivíduo fragmentário, é um fragmento. O que está faltando, na realidade, é articular essas duas coisas, de modo que o si mesmo dos deuses se mostre como o princípio de um todo, no qual o nosso si mesmo é um fragmento, né? A gente tem que articular agora o meu eu com o si mesmo dos deuses, e é justamente isso que a gente vai ver nas próximas sessões.